A Inglaterra que conhecemos hoje, centro do Reino Unido, não nasceu pronta. Ela foi moldada por guerras, invasões, revoluções industriais e crises que mudaram o rumo do mundo. De tribos celtas até o Brexit, de Shakespeare a Churchill, de Elizabeth I a Elizabeth II. Hoje você vai atravessar mais de 2000 anos de história para entender como uma pequena ilha na beira da Europa se tornou uma das nações mais influentes do planeta. Respira fundo, porque essa viagem vai da pré-história até o século XXI. O mundo antigo e os primeiros povos. 950 mil anos atrás, a 43 depois de Cristo. Muito antes de existir a palavra Inglaterra, a ilha era apenas uma extensão da Europa continental. Por volta de 950 mil anos atrás, os primeiros hominídeos chegaram à região. Eram caçadores-coletores, movendo-se em busca de comida, deixando ferramentas de pedra e restos de fogueiras que arqueólogos ainda hoje encontram. Com o tempo, esses grupos se tornaram mais complexos. No período Mesolítico, cerca de 6 mil anos atrás, começaram a erguer acampamentos e a viver próximos das costas, explorando peixes, moluscos e recursos marítimos. E então veio uma mudança radical: a agricultura. Vindas do Oriente, as técnicas de cultivo de trigo e cevada chegaram, assim como a domesticação de porcos e gado. Por volta de 2600 a.C., surgiram os primeiros grandes monumentos de pedra, os Henges. O mais famoso, claro, é Stonehenge, que até hoje desperta fascínio, mistério e teorias sobre sua função religiosa, astronômica ou talvez as duas coisas. Séculos depois, a metalurgia do bronze e depois o ferro trouxeram novas armas e novas hierarquias sociais. A Grã-Bretanha era um mosaico de tribos celtas, cada uma com seus costumes, deuses e fortificações chamadas Hill Forts. Esses povos negociavam com a Gália e até com Roma, muito antes de serem invadidos. E foi aí que o destino da ilha mudou. A chegada de Roma, 43 a 410 d.C. Em 55 a.C., Júlio César tentou invadir a Grã-Bretanha, mas encontrou forte resistência das tribos locais. Ele recuou, deixando apenas alianças políticas. Mas em 43 d.C., o imperador Cláudio lançou uma invasão em larga escala. 4 legiões desembarcaram em Kent, e Roma finalmente cravou sua bandeira na ilha. Nascia a província da Britânia Romana. Roma trouxe cidades planejadas, estradas, aquedutos, banhos públicos e até Londinium, a futura Londres. Mas a resistência nunca desapareceu. A mais famosa foi a da rainha Búdica, dos Icenos. Após os romanos confiscarem suas terras e violentarem suas filhas, Búdica reuniu tribos e incendiou Londres, matando milhares de romanos. Foi derrotada, mas virou símbolo eterno da resistência britânica. Com o tempo, a ilha prosperou sob influência romana, mas as fronteiras eram frágeis. No norte, tribos que os romanos chamavam de Pictos continuavam atacando. Para contê-los, foi construída a imensa Muralha de Adriano, cortando a ilha de leste a oeste. No entanto, Roma começou a fraquejar. No início do século IV, o império estava em colapso e as tropas foram retiradas. As cidades britânicas receberam uma mensagem clara: vocês estão por conta própria. Sem Roma, a Grã-Bretanha mergulhou em caos. Anglo-saxões e a Idade das Trevas, 410 a 793. Após a retirada romana, tribos germânicas, anglos, saxões e jutos atravessaram o Mar do Norte e se instalaram. Pequenos reinos surgiram: Wessex, Mírcia, Nortúmbria, Kent. Cada um disputava território, mas todos enfrentavam o mesmo problema: invasores vindos da Escócia e da Irlanda. Nesse período, o cristianismo começou a se espalhar, trazido por missionários como Santo Agostinho de Cantuária. Mosteiros foram erguidos, transformando-se em centros de aprendizado e cultura, guardando manuscritos enquanto o resto da Europa mergulhava em guerras. Mas um novo inimigo estava a caminho:
A Era Viking, 793 a 1066. Em 793, monges de um mosteiro em Lindisfarne presenciaram o terror. Navios nórdicos chegaram, saquearam, mataram e incendiaram. Esse foi o início da Era Viking. Por 3 séculos, os escandinavos atacaram, ocuparam cidades e fundaram territórios dentro da Inglaterra. O chamado Grande Exército Pagão conquistou boa parte da ilha, deixando apenas o Essex independente. O rei Alfredo, o Grande, resistiu. Ele reorganizou exércitos, fortalezas e até mandou traduzir textos para o inglês antigo, garantindo a sobrevivência da cultura anglo-saxônica. Seu neto, o Æthelstan, unificou os reinos em 927. Pela primeira vez, existia algo chamado de Inglaterra. Mas, em 1066, chegaria a invasão mais decisiva de todas: a conquista normanda, 1066 a 1154. Em outubro de 1066, o Duque Guilherme da Normandia cruzou o Canal da Mancha. Na Batalha de Hastings, derrotou o rei Harold II e se tornou Guilherme o Conquistador. A Inglaterra mudou para sempre. A nobreza passou a falar francês. Castelos de pedra surgiram por toda a ilha, e o feudalismo normando consolidou o poder real. O Domesday Book, um imenso censo de terras e riquezas, mostrou o quanto os normandos transformaram a administração inglesa. A Idade Média e suas crises, 1154 a 1485, os séculos seguintes foram turbulentos. A Magna Carta, 1215, o rei João Sem Terra foi obrigado a assinar um documento que limitava o poder real. A Guerra dos 100 Anos contra a França, longas batalhas, heróis como Joana de Arc e a ascensão do arco longo inglês como arma letal. A Peste Negra, 1347 a 1351, matou cerca de 1/3 da população. E a Guerra das Rosas, 1455 a 1487, um conflito dinástico entre York e Lancaster, que mergulhou a Inglaterra em guerra civil. Dessa guerra, surgiu uma nova dinastia, os Tudor. A Era Tudor, 1485 a 1513. O rei Henrique VII estabilizou o reino após décadas de guerra, mas foi seu filho, Henrique VIII, quem mudaria tudo. Obcecado por um herdeiro, Henrique rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana e casou-se 6 vezes. Suas decisões religiosas ecoariam por séculos. Sua filha, Elizabeth I, se tornaria uma das maiores rainhas da história. Durante seu reinado, a Inglaterra derrotou a armada espanhola, o país iniciou sua expansão marítima e a cultura floresceu, com Shakespeare escrevendo suas obras imortais. Mas ao morrer sem herdeiros, a coroa passou para os Stuarts. Stuarts, Guerra Civil e a Revolução Gloriosa, 1603 a 1688. Os Stuarts acreditavam no poder absoluto do rei, e isso levou a conflitos com o parlamento. O rei Carlos I foi executado em 1449 e a Inglaterra virou uma república sob Oliver Cromwell. Mas a monarquia foi restaurada com Carlos II. Em 1688, a Revolução Gloriosa depôs o rei Jaime II. A Inglaterra se tornou uma monarquia constitucional, onde o parlamento tinha o poder real. O Império e a Revolução Industrial, 1700 a 1914. No século XVIII, a Inglaterra e a Escócia se uniram no Ato de União, 1707, criando a Grã-Bretanha. Logo depois, começou a Revolução Industrial. Fábricas, ferrovias, máquinas a vapor. As cidades cresceram, mas também surgiram miséria, exploração infantil e poluição. No século XIX, sob a Rainha Victória, o Império Britânico se tornou o maior da história. O lema era claro: o sol não se põe sobre o Império Britânico. Guerras mundiais e o declínio do Império, 1914 a 1945. A Primeira Guerra Mundial custou milhões de vidas. A Segunda Guerra Mundial foi ainda mais devastadora. Londres foi bombardeada, mas sob Winston Churchill, a Inglaterra resistiu ao nazismo e ajudou a vencer a guerra. Porém, após 1945, o Império começou a ruir.
A Inglaterra conquistou independência em 1947, seguida por várias colônias. A Grã-Bretanha já não era mais a potência global absoluta. A Inglaterra moderna, 1945 a 2000. No pós-guerra, o Reino Unido criou o NHS, seu sistema público de saúde. Participou da fundação da OTAN e viveu tensões durante a Guerra Fria. Nos anos 80, Margaret Thatcher se tornou a primeira-ministra mais marcante do período moderno, aplicando políticas liberais e enfrentando greves massivas. O Reino Unido também entrou na União Europeia, mas esse laço seria temporário. O século XXI, Brexit, pandemia e Charles III, 2000 a 2025. No novo milênio, o Reino Unido enfrentou novos desafios. O Brexit de 2016, que marcou sua saída da União Europeia. A pandemia de Covid-19, com lockdowns, perdas e críticas à liderança política. E, em 2022, a morte da rainha Elizabeth II, encerrando o reinado mais longo da história britânica. Seu filho assumiu como Charles III, marcando uma nova fase da monarquia, mais simbólica, mas ainda central para a identidade britânica. Essa é a história da Inglaterra e do Reino Unido, de tribos celtas a um império global, de reis absolutistas a uma monarquia parlamentar, de Shakespeare a Churchill, de Elizabeth I a Elizabeth II, uma ilha que já foi chamada de o Senhor dos Mares, que construiu o maior império da história e que ainda hoje dita tendências políticas, culturais e econômicas no mundo.